que sejas meu universo. Olá, meus queridos ouvintes do nosso canal 1 Samuel 7:12 Cast. Estamos iniciando mais uma vez esse programa maravilhoso, onde que a presença do Senhor Jesus, ela já está aqui. É notório sentir essa presença maravilhosa, onde que o Senhor nos proporcionou mais um momento para a nossa edificação. Amém? Nós estamos aqui com esses dois homens de Deus, Pastor Cleiton novamente, seja muito bem-vindo. Né? A gente já teve aqui um momento maravilhoso com o Pastor Cleiton. Você que não assistiu, volta lá, que vale muito a pena assistir. Maravilhoso foi o nosso bate-papo, aprendemos muito e temos muito ainda que aprender. Estamos aqui também com o nosso pastor Rogério, mais um apoio que o Senhor trouxe para este canal para poder somar cada vez mais. E eu quero também, queridos, enfatizar você que está na sua casa, desde já que o Espírito Santo já te abençoe, já prepare aí a sua terrinha para receber, para aprender um pouco mais através deste canal maravilhoso que tem levado as boas novas do Senhor, amém? Eu vou deixar um minutinho aqui para os nossos pastores dar o cumprimento dele, para a gente começar com o nosso... Hoje o tema desta noite é importância da teologia. Meu Deus. Né? Sabemos que muitos ministérios aí, para muitas pessoas, muitos líderes, para uns são importantes, para outros não. Então nós vamos ver hoje a importância da teologia aplicada hoje nos ministérios, ok? Mas isso quem vai estar nos falando, quem vai estar nos direcionando com tudo isso é o nosso pastor Cleiton, que já vai dar início aí para vocês, dando aí um pequeno respaldo de tudo que vai ser feito, cumprimentando vocês, ok? Pastor Cleiton? Um abraço a todos os nossos espectadores, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, satisfação e saudação de paz a todos, né? Tá voltando ao programa novamente, agradeço muito a Deus pela oportunidade de poder dar uma pequena contribuição à vida dos amados irmãos. Muito obrigado mais uma vez, você que está aí assistindo, né? Acompanha sempre o podcast, é fantástico, sempre tem bons pregadores, boas pessoas aqui trazendo ensinamento e conhecimento a todos vocês. Hoje nós vamos falar da importância da teologia na igreja, nas nossas vidas. Algumas igrejas acham essencial, outras igrejas acham que não há necessidade. Qual é o ponto de vista bíblico em relação a isso? Nós vamos estudar isso hoje. Amém. Amém. Irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que satisfação ter esse retorno aqui. Me sinto muito feliz em poder estar participando, contribuindo com esse canal. Vocês da redes aí, você que está nos acompanhando, prossigam em acompanhar as redes sociais que o canal 1 Samuel 7 tem aí apresentado. Veja como pode estar participando, dê ali o seu like, né? Vai interagindo conosco aí através das redes, né? Se cadastre para que nós possamos dar continuidade a esse trabalho. É uma alegria muito grande ter aqui conosco, aqui nosso amigo Pastor Cleiton, né? E vamos trabalhar num assunto muito polêmico e até às vezes mal compreendido, né, pastor? Que é a urgência, a importância de se ter o aprendizado e aplicação da teologia dentro da igreja para um andamento e para um crescimento espiritual e também teológico, não é verdade? Perfeito. Mas é questões que o nosso amigo vai estar explicando aqui, tá? Você vai estar crescendo conosco e aprendendo junto também, Glória a Deus. E nós já vamos entrar com a primeira pergunta para o nosso pastor Cleiton. Pastor, segundo o que diz lá no livro de Mateus, Mateus 27, 45 adiante, Jesus foi abandonado na cruz? É uma boa pergunta, né? Uma boa pergunta e merece uma resposta à altura. Para responder essa pergunta aos nossos ouvintes e telespectadores, eu vou precisar até da ajuda dos amados aqui. Nós vamos estar abrindo a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo de 26, versículo 36. Sim. A irmã vai nos ajudar com Isaías 59, versículo 1 e 2. E eu vou estar com o Salmo de 22. Para que essa pergunta seja respondida de uma forma bíblica, a ponto de não ser questionada, existem duas versões para essa resposta e nós vamos apresentar as duas. Ok?
Ok, pastor. Mateus de 26, versículo 36. Mateus 26, versículo 36, Exato. nos fala assim: Então, chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou além orar. E levando consigo Pedro e aos seus os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu pai, se é possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Amém. Então vamos lá. A primeira forma de responder essa pergunta é entendendo esse texto. O que o texto está nos dizendo? Observe com bastante atenção, porque para quem não estiver acompanhando da forma correta, pode entender que a gente está tentando aqui trazer alguma heresia e não procede. Esse texto retrata o único momento que Jesus apresenta medo. Prestaram atenção no texto? Sim. Esse texto retrata o único momento que Jesus demonstra medo. Mas nós estamos falando de um Cristo que veio sabendo o que tinha que fazer, veio tendo consciência da sua missão, correto? Mas o texto retrata que ele teve medo. E que medo é esse? O que traria medo ao coração de Jesus, que uma vez vem preparado para o sacrifício e ele tinha plena consciência disso? Então nós vamos interpretar biblicamente o que era esse medo, o que trouxe. E aí fica a pergunta para você que está assistindo agora: o que trouxe esse medo ao coração de Jesus, a ponto dele dizer: se possível, passa de mim esse cálice? Deixa claro que ele não queria viver essa experiência, ok? Vamos ler agora Isaías 59, versículo 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Então, entendamos o texto aqui. A primeira forma de responder essa pergunta: Jesus foi abandonado? A palavra abandonado seria uma palavra equivocada. Mas esse texto deixa claro que o pecado faz separação entre o homem e Deus. E Cristo vai para a cruz como homem, não como Deus, porque Deus não morre. O corpo humano que foi feito para viver a morte. O Cristo vivo que veio da glória, não. Então, o texto mostra que o único momento que colocou medo no coração de Jesus, e isso fique bem claro aos nossos ouvintes, foi a experiência de que, ainda que por pouco tempo, se distanciar do Pai, uma coisa que ele nunca tinha vivido, devido ao pecado. Se o texto diz que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus, Cristo carregando os pecados da humanidade seria diferente, porque se Cristo se sentisse apoiado nesse momento, ele morreria como Deus e não como homem. Verdade. Então, qual é o cálice que Jesus deixa claro que ele não gostaria de viver? A pequena afastação de Deus devido ao pecado, ainda que por uma fração pequena de tempo. E é interessante isso, né, pastor? Porque quando a gente fala sobre esse distanciamento, sim, né, entre Deus e homem, a gente vê que somente ele seria capaz de nos fazer redimidos através desse mesmo sacrifício. Podemos dar 2 exemplos disso aqui que a gente está falando. Israel pecou contra Deus e ficou 400 anos no Egito. E Deus ficou 400 anos em silêncio. O próprio Adão, né, ao cometer o delito juntamente com sua esposa, quando ele comete o delito e Deus apresenta o erro e a falha que eles cometeram, deste período em diante Deus entra em silêncio com ele. E só volta a falar no sacrifício de Caim e Abel. E isso é o afastamento que acontece entre nós e Deus quando o pecado acontece. E Cristo, como homem, ele precisava viver isso na íntegra. Como homem.
sentir o que a gente sente. Quem está me assistindo aqui sabe muito bem disso. Está vivendo o auge da sua vida espiritual quando você comete um pecado e você sente um distanciamento até a ponto de pensar que Deus já não existe mais. Porque esse distanciamento foi muito longe. Então, a única coisa que trouxe o medo no coração de Jesus é aquilo que muitas pessoas hoje já perderam e ainda não perceberam. Tem gente que já se acostumou a não sentir Deus. Meu Deus. E o que Jesus mais tinha medo era que, mesmo que fosse por um pequeno período de tempo, o afastamento de Deus devido ao pecado. Perfeitamente. O senhor falou também sobre os Salmos 22? Sim. Cristo teve 3 anos, né, do seu período rabínico, porque com 30 anos é que começa o ministério do rabino. Jesus era visto como um pequeno mestre, um mestre iniciando a chamada missionária. E Rabone é um mestre já ancião, já experiente, já vivido dentro da lei mosaica. Então, o que acontece nesse momento? Cristo inicia seu ministério com 30 anos e ele passa 3 anos cumprindo o ministério. Então, ele tinha 3 anos para cumprir todas as promessas. E uma das promessas é o Salmo de 122, não, Salmo 22, que retrata exatamente a mesma coisa que Jesus falou na cruz. Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? O Salmo 22 fala exatamente isso. O texto do Salmo 22 fala exatamente isso. Então ele tinha que cumprir essa profecia também do Salmo 22. Interessantíssimo, hein? Exatamente. Ele cita isso e isso também tinha que ser cumprido no Salmo de 122, que retrata a mesma frase que Jesus usou. Então ele tinha 3 anos para cumprir todas as promessas, por isso se dedicou ao máximo em tudo que fez. E o fato de ter vivido 100% como homem, principalmente no momento de ir para a cruz. E é interessante que o Salmo 22 em si, ele fala na sua leitura, começa com essa abertura, né? Sim, perfeito. O sentimento de abandono, né? Exato. Mas também volta a edificar ao nome do Senhor pela história que a igreja, né, a nação israelita vivia. Né? Eles falam sobre a necessidade de reconhecer que, embora o sofrimento é grande, os pais sabiam como é estar com Deus. E isso era suficiente para ele. Interessantíssimo. E muito interessante que na cultura israelita era muito comum do pai passar a experiência com Deus para os filhos. Quando você observa o texto, Abraão, Isaac e Jacó sempre compartilharam com os filhos as experiências que eles tiveram com Deus. Hoje, nós vivemos uma situação inversa, porque os pais sempre questionam dos problemas da igreja em casa com os filhos. Por isso que muitos dos filhos dos crentes não querem estar nas igrejas. Meu Deus, olha isso aí. Olha, isso já é uma bomba, né? Vamos ser sinceros, é uma bomba. Porque a gente vê o que é capaz, a falta de compreensão do que as escrituras... É por isso que eu acredito, irmã Madalena, o que vale a aplicação de um curso, do entendimento teológico, para poder entender. Olha como a gente já ampliou tantas questões nesse aspecto aí. E é uma base para que entendamos a importância de um conhecimento bíblico e do que isso pode nos trazer de benefício. Bom, pastor, acompanhando agora, aí nós temos uma discussão que vai ser um pouco mais polêmica. Eu queria que o senhor falasse conosco uma passagem que está lá na leitura no Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João, no capítulo 9, lá na parte do versículo 6. É uma questão que tem sido muito discutida. Realmente, e se aconteceu, Jesus cuspiu no chão, cuspiu na terra, e usou aquela lama para poder estar passando nos olhos daquele cego. E com que intuito? O que significa isso dentro do contexto hebraico, dentro da teologia? Rapaz, essa é forte. É uma bomba, né? Como diz o pastor Venâncio, um abraço, nosso rapaz, pastor. O homem não poupou, gente. Veio com os 2 pés no peito. Vou aprender hoje essa questão. Gente, essa é uma questão cultural e teológica. Vamos lá então. Primeiro, o texto, o tradutor, ele foi generoso na tradução. Ele colocou cuspe, na verdade era escarro na tradução original. Interessante. A tradução original era escarro, tá? Era pior, no literal da palavra. Então, digamos que o tradutor foi um pouco generoso, tá? E como que isso acontece? Justamente com a passagem do cego. Sim. Correto? Naquele tempo, na lei mosaica, quando os pais tinham um filho defeituoso,
era visto como maldição, como essa família carregava um tipo de pecado, ou como se a mão de Deus tivesse vindo sobre aquela família. Então, quando era assim, o que os pais faziam? Eles esperavam o filho completar a maioridade. No caso, a maioridade em Israel era 12 anos. Ele completa a maioridade e os pais o deserdam. Olha. Aí ele vai viver como um pedinte. Na lei mosaica, um filho que foi deserdado pelo pai era mal visto, porque a sociedade via um filho deserdado pelo pai como alguém que não foi bênção para a vida do pai. Mas, licença, mas isso acontecia com uma criança que nascesse com algum tipo de problema. Com alguma deficiência. Com alguma deficiência. Exatamente. Qualquer deficiência. Era relacionada a pecado, relacionada a maldição, ou a mão de Deus está pesando sobre a vida daquela família. Ah, é por isso que eles perguntam, né? Quem pecou? Exatamente. Ele ou os pais? Exatamente. Porque isso era embutido na cabeça deles. Então, o sinal de qualquer deformidade era visto como maldição, como pecado, ou como a mão de Deus sobre a vida daquela família. Nesse caso, os pais esperam ele completar a maioridade e deserda ele. Aí ele passa a viver como um pedinte. E a sociedade, ao vê-lo naquela situação, entendeu: se o pai o deserdou, é porque ele não vale nada. É um anátema, né? Exatamente. Então, quando todo mundo passava, eles escarravam perto dele. Esse escarro, ele representa repúdio, Olha. abominação, desprezo. Meu Deus. Uma vez que na cabeça deles, eles entendem que ele desonrou o pai, por isso foi Colocar para fora da colocado pra sociedade, fora. do seio da família. Exatamente. Nossa. E aí, a pergunta que não quer calar: por que Jesus cuspiu no chão, uma vez que as demais curas que ele já tinha realizado, ele colocou a mão, ele orou, ele disse: seja curado? Por que Jesus cospe no chão? Porque primeiro ele cura a alma desse rapaz. Olha, entendi. Meu pai. Porque quando ele cospe ou ele escarra no chão e faz lá aquele lodinho e coloca sobre os olhos dele, por que Jesus escarrou? É como alguém que diz: o som do desprezo que você ouviu a vida inteira, hoje é o som que te cura. Meu Deus, olha, que lindo, é pai. forte. Gente, eu tô me segurando aqui. Tá? Aquela veia pentecostal tá vindo, meu Deus. É. Mas é verdade, pastor. Nossa. É muito lindo isso. Antes dele ser curado no físico, Jesus curou a alma dele pela rejeição familiar, segundo a sua deformidade. Meu Deus. E é interessante porque, veja bem, a gente está falando de uma pessoa que é cega de nascença Sim. e que nunca teve uma postura de ver absolutamente nada. Mas todo o sinal que ele teve de rejeição acabou sendo um princípio, Exatamente. um momento de mudança. Nossa, é muito bonito isso. O som da rejeição, do desprezo, da repúdia, hoje é o som que te cura, é o som que te sara. E aí a gente pode até endossar um pouco nessa resposta. Sim. Cada tribo de Israel carrega uma característica predominante. Como, por exemplo, a tribo de Naftali é uma tribo festeira. Era uma tribo que organizava festa de casamento, organizava as festividades. A tribo de Judá, e isso é importante dizer, tinha como especialidade curar feridas de guerra, fazer ungüentos de cura para dor física, para sintoma de cólica das mulheres, né? E todo tipo de dor. Então a tribo de Judá era uma tribo responsável pela área medicinal de Israel. A tribo de Judá. A tribo de Judá. Sim. E aí você percebe na passagem de Jesus por essa terra que o que ele mais fez e operou foi curas. Foram curas. Oriundo da sua tribo. Interessante, né? Olha a base estrutural, né? Estrutural, melhor dizendo, e teológica para todo um aspecto da Bíblia. Se a gente não estudar isso na teologia, a gente lê 50 vezes e não entende o porquê que ele operou tantas curas. É algo oriundo da tribo da qual ele veio. Que interessante. Interessantíssimo. Que É muito rico, né, mãe? Meu Deus, como Jesus é maravilhoso. É muito profundo isso. Quanto mais a gente estuda a palavra, mais a gente quer, mais a gente tem vontade de conhecer. E é interessante que, como ele falou,
falou, ele teve um cuidado, Jesus tem um cuidado, e assim você que nos ouve, assim tem ouvido o nosso amigo pastor Cleiton, ele tem um cuidado de nos compreender por completo. Sim. Ele vê que a nossa alma precisa ser tratada, ser curada, mas o nosso físico também vai ser alvo da realização dele. E aí a gente aprende uma outra coisa, né? Jesus, ele sempre vai fazer por nós aquilo que a gente precisa e não o que a gente quer. Verdade. Se você perguntasse para aquele menino o que ele queria a cura física. Mas Jesus teve a atenção de curar a sua alma, porque a alma era necessário que ele fosse curado na alma. Do que adiantaria ele ver se ele vivia uma amargura de espírito? Verdade. Na verdade, ele era um exemplo um dos grandes exemplos de rejeição Sim. dentro da sociedade judaica. Né? Exatamente. E é interessante, aproveitando o gancho, que esse ato de Jesus fazer, né, esse processo para poder passar sobre os olhos dele, ele o encaminha até o sangue, até o tanque de Siloé, né? E até ali ele foi e lá ele se lavou. Sim. É uma das grandes perguntas. Era necessário mesmo esse trajeto até o tanque e ali ser feito esse processo de limpeza, porque se trata aos olhos das pessoas, de um ato de uma situação de se sentir e ser impuro, né? Ele foi até o tanque para que ali pudesse ser limpo. Exato. E isso procede, essa questão da purificação em si. Por uma questão até humana, até para que ele pudesse abrir os olhos e enxergar com perfeição, ele precisava lavar. Porque querendo ou não, estava sujo de terra, estava sujo de lama os olhos dele. Eu acho que nessa ida do caminho foi uma ida de libertação, de cura. A gente consegue Ele foi indo pelo caminho e ali é a transformação de dentro para fora. Como alguém que obedece e aí a gente leva a situação. Ele tinha tudo para não obedecer, ele não enxergou. É interessante, não via, não conhecia. Entende? Se ouviu falar, não saberia que era Jesus. Tanto é que a Bíblia fala que ele só foi ver quem era Jesus depois da saída do templo. Sim. Mas obedeceu. E aí o que ela falou procede. Essa ida até o tanque é uma postura de fé. Cristo vai fazer por nós o que a gente pode fazer, mas aquilo que nós podemos fazer, nós é que temos que É a obrigação de nós fazer. Aí a gente pode até trazer em evidência os leprosos. Sim. Né? Porque os leprosos, Senhor, nos cura. Observe que o texto, Jesus nem orou por eles. Vá e se apresente aos sacerdotes. No caminho foram curados. Então tem curas que vão acontecer no caminho, tem curas que vão acontecer fazendo, não parado esperando. No caminho que é Cristo. Exatamente. Interessantíssimo. Aí entra a fé de novo. Como assim, gente? Ele nem orou pela gente. Eles simplesmente obedeceram. Isso é fé. Só deu uma palavra de comando. Exato. Vai e pronto. Olha o exercício da fé, o que é capaz de trazer de benefício para as nossas vidas. Né? Interessantíssimo. Agora sou eu, né, meu queridão? Sim. Pastor Cleiton, eu tô até emocionada aqui porque esse Jesus é maravilhoso demais. A gente ouve muitas pregações, ouve também prega sobre a luta de Jacó, ali naquele val de Jaboque, né? Então a gente sempre tem, que Deus, Jacó lutou com um anjo, e enfim, aquela luta entre o anjo e... pastor, verdadeiramente... Eu já estou imaginando essa hora. Jacó lutou com Deus mesmo? Ele foi ferido por Deus mesmo? Por Deus? Essa é uma questão que durante muitos anos ela perpetuou na nossa alma, né? E eu entendo que como teólogo a gente precisa fazer sempre perguntas. O porquê disso? O porquê daquilo? Porque a nossa vontade de ter uma resposta nos leva até ela. Correto? Então, como que a gente vai entender? Gente, a nossa Bíblia, ela passou pela tradução da Vulgata Latina, né? E nessa tradução, os tradutores, não por má intenção, tentaram simplificar o máximo possível para que facilitasse o nosso entendimento. Só que nisso, no tentar facilitar, muitas palavras saíram daquilo que elas realmente representam. Como, por exemplo, essa mesmo da questão de Jacó. Jacó lutou realmente com Deus? Como
alguém luta com Deus? E aí eu vou complicar um pouquinho mais a pergunta. Ah tá, Jacó lutou com Deus, mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor, que foi o mesmo que apareceu para Jacó, matou 185 mil numa noite. Então, como que a gente explica Jacó lutando com um anjo desse? É uma boa pergunta, né? Numa única noite, esse mesmo anjo matou 185 mil assírios, não é verdade? Começou pra ele destruir Jacó assim, ó. A questão é sempre a gente se voltar ao original do hebraico. O que o original do hebraico nos ensina? E agora vai ficar muito fácil para os nossos telespectadores entenderem essa questão. Quando esse procedimento acontece, a palavra para combate físico no hebraico é crave. E tanto que existe uma arte marcial israelense chamada Krav Maga. Então, o combate físico no hebraico usa-se a palavra crave. No texto, a palavra usada não é crave, é avak. Avak é uma palavra que traduzida significa argumentação, discursão verbal. Olha que interessante, pastor Breno. Então, dentro do contexto da linguagem, Sim, do original do hebraico, exato, tem esses dois extremos, né? Exato. Então, a discussão em si está dentro desse contexto, desse segundo contexto que você está apresentando. Avak, a tradução dessa palavra no hebraico, significa discussão, argumentação, né? Algo verbalizado. É essa palavra que está no texto no original do hebraico. Se fosse um combate, a Jacó lutou fisicamente com Deus, a palavra que deveria estar seria crave, que traz a ilusão do contato, combate físico. E a palavra usada no texto é avak. Então, o que houve de verdade foi uma argumentação, uma discussão, algo verbalizado. Aí, o único momento do texto que usa-se a palavra crave é quando o anjo toca na juntura da sua coxa. Eu já ia perguntar, então me explica esse negócio aí. Então, o texto em si... Como é que eu vou estar discutindo e vai deslocar minha perna? Eu já ia falar. É interessante porque, veja bem, existe um tempo dentro dessa longa noite que aconteceu entre Jacó e Deus, né? Em que houve discussões e no andamento desse processo houve um ato físico também. Houve um ato físico. Que houve a ruptura. Que foi o momento do contato na coxa. Interessante isso. E aí eu posso explorar isso aí. Eu já estou esperando isso aqui. Porque a pergunta é, por que na coxa? Não podia ter tocado no braço, na perna, em qualquer lugar? Porque a coxa era o lugar que os patriarcas faziam juramento. Abraão pediu a Eliezer para que fosse buscar uma esposa para o seu filho e pediu que ele colocasse a mão na sua coxa e fizesse o juramento. Né? Davi fez a mesma coisa com Salomão. Coloca a mão na minha coxa e faz o juramento que você vai servir o Senhor como eu servi. Gente. Então tem essa base estrutural da responsabilidade do homem para com Deus. Exato, porque o juramento na coxa significa sustentação e apoio. Então quando Deus mexe na juntura da coxa de Jacó, ele está dizendo, a partir de hoje eu sou a sua estrutura. Meu Deus, e o seu apoio. Porque Jacó passou a vida inteira vivendo na sombra do irmão. Porque o nome Jacó significa aquele que segura o calcanhar. Yaakov é aquele que segura o calcanhar. A gente entende que Jacó era enganador, o único que diz que ele era enganador foi o irmão. Né? Então, e a única pessoa que ele enganou foi o pai. Porque o irmão foi uma troca. Foi uma negociação. Aquela passagem, né? Exatamente. A única pessoa que foi enganada por ele foi o pai. Então, Jacó, na sua tradução original, significa aquele que segura o calcanhar. Por quê? Na cultura israelita, dar-se nome a um filho de acordo com o acontecimento ou local. Então, quando Jacó e Esaú nascem, e Esaú nasce primeiro, Jacó nasce segurando no calcanhar. Então, dá para ele o nome de Yaakov, que significa aquele que segura o calcanhar.
e passou a vida lutando pelo direito da primogenitura que era do irmão. Então ele passa a vida vivendo na sombra do irmão. Inclusive os anos que ele ficou junto a Labão. Perfeito. Porque quando ele volta de Labão, Jacó ainda não está com seu caráter tratado. Ele teve o seu caráter tratado nesse momento no Val de Jaboque. O encontro com Deus. O encontro com Deus. E aí eu posso falar? Ei, rapaz, deixa Deus usar. Jacó, aparentemente, aos nossos olhos, andava de forma correta. Mas para Deus, o seu caráter era defeituoso. E aí, quando ele tem esse encontro com Deus, ele passa aos nossos olhos a andar fisicamente manco, mas aos olhos de Deus exatamente correto. Interessantíssimo, viu? Nossa. Interessantíssimo. Bom, então vamos lá para a quinta pergunta? Pastor, vamos seguindo aqui. A quarta, né? É a quarta. Dentro da passagem de Marcos, capítulo 5, versículo 25, 26, também em Lucas 8, 43, nós tratamos um dos aspectos mais comuns da Bíblia, que foi a cura da mulher de fluxo de sangue. Né? E assim, a gente queria ouvir da parte do senhor qual é o contexto geral que essa cura tem, se realmente essa mulher tocou na orla de Jesus, e o que significaria essa cura dentro do contexto hebraico, dentro da situação em que ela se encontrava. O senhor poderia falar sobre todos esses aspectos? Com certeza, é uma passagem que inspira todos nós, né? Uma passagem maravilhosa, é tema de muitos dos nossos sermões, né? O que acontece nessa mulher do fluxo de sangue, né? O texto é bem claro e ele mostra isso pra gente, como que aconteceu. A gente precisa entender o que está por trás disso que a gente ainda não entendeu. Nós podemos ler, eu peço até os irmãos que me ajudem, Malaquias capítulo 4, versículo de número 2. Malaquias, capítulo 4. Fique tranquilo, viu, gente? É Malaquias 4, 2, né? 3 vezes. Fique em paz aí. Pessoal, apesar que eu vou pedir oferta. Vai ter oh, meu Deus. Malaquias, capítulo 4, versículo 2. 4, 2. Está escrito assim, irmãos, vamos seguindo aí, você que pode com a Bíblia. Mas, para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e a salvação trará debaixo de suas asas. E saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. Continua? Até aí. Tem alguma... Sua versão está diferente? Ah, meu Deus, eu não abri. Espera aí que eu vou abrir agora. Podemos explorar aí a sua versão bíblica? Eu tenho várias traduções aqui no celular, mas deixa eu ver aqui. Isso. A minha diz assim... 4, 2. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo a salvação nas suas asas. Saireis e salteareis como bezerros soltos da estrebaria. Na sua versão tá diferente? É 4. Malaquias 4, 2. Mas para vós os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. Maravilha. Isso é um mandamento. Para responder isso, a gente vai explicar agora. Naquela época, quando um filho queria alguma coisa do pai, ele tocava na orla da roupa do pai. Era uma forma de pedir alguma coisa. E o pai comumente atendia. A orla só tinha na roupa masculina. É o que diferenciava a roupa feminina para a roupa masculina. Então a roupa masculina ela tinha orla. Essas orlas comumente ela era da cor da bandeira de Israel, que representa os 613 mandamentos. Esse Malaquias 4:2 é um mandamento. Leia ele de novo para a gente poder explorar o texto. Vamos lá. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo de suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. A sua versão está fidedigna. Mas para vós os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça e cura. E Cura. E Cura. segue.
trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. Então o que acontece? Naquele tempo, quando a mulher estava no seu ciclo menstrual, ela ficava 7 dias fora do arraial. O israelita, por cultura, entende que é um período de impureza da mulher. Então ela tinha que ficar afastada do arraial durante 7 dias. Caso esse afastamento não acontecesse, ela precisava estar com um sino no pé, de forma que ela precisava identificar para que ninguém encostasse nela nesse período que era visto como um período de impureza. O que é interessante no texto? Todo israelita conhece esse mandamento de Malaquias 4:2. E Malaquias 4:2 retrata que a cura virá na asa. Asa significa orla. Ah, que interessante. Então, aquele que toca na orla será curado. Isso é um mandamento que todo israelita sabe. Observe no texto que a mulher ela poderia ter tocado em qualquer parte, mas ela toca na orla, ela toca como alguém que sabe o mandamento. Inclusive fala ela vindo por baixo, né? Sim. Ela vindo por baixo. E o interessante, o texto diz que muitas pessoas empurravam e outras tumultuavam. E aí, em João, Jesus faz a pergunta: quem me tocou? Ironicamente, Pedro, Senhor, no meio dessa multidão toda, o Senhor me pergunta quem te tocou? Jesus diz, não, porque de mim saiu virtude, que significa poder. Então muitas pessoas estão empurrando, muitas estão tumultuando, mas poucas estão tocando nele como deveria tocar. Por que essa mulher foi curada e por que muitas pessoas ainda não foram curadas na igreja? Porque não se colocam debaixo do mandamento. E é interessante, pastor Cleiton, porque o senhor falou um detalhe sobre todos conhecerem. Sim. E olha que a gente está falando de uma mulher que ela despojou, colocou tudo o que ela tinha. Exato. Para poder trazer para si mesma uma satisfação, uma cura naquela questão que ela vivia. Julgando tudo isso e não tendo êxito algum, não tendo mudança alguma, né? A Bíblia é muito clara em enfatizar isso. A gente percebe que essa mulher tinha no mínimo condições para tentar sanar os seus problemas. Uma condição razoável. Razoável, porque tudo que ela tinha, ela acabou colocando para isso. Então entende também que ela era conhecedora do que o senhor falou em Malaquias 4:2, porque ela era conhecedora daquilo que dizia sobre a possibilidade de tocar na orla. Exatamente. Gente, olha o nível do aprofundamento. Normalmente a gente usa esse texto colocando essa mulher em condição de desespero e tocando na orla como uma única alternativa. Não, ela toca consciente do que o mandamento falava. Ela podia ter tocado no braço, na perna, em qualquer parte da roupa. Ela toca na orla, porque ela sabia que na orla, como diz o texto, é que estava a cura, como uma filha que toca na orla de um pai. Nossa, que interessante. Interessantíssimo. É tanto que o texto fala bem claro, né? Se eu somente tocar Bem lembrado. na orla dos seus vestidos, se eu E somente ela tocar. detalha isso, né? É bem específica, né? Ela é muito específica falando sobre isso. Ela fala como alguém que tinha entendimento do mandamento. Então por que muitas pessoas ainda não são curadas? Porque frequentam igreja, mas não se colocam debaixo dos mandamentos. Meu Deus. E é interessante o senhor falar, né, sobre a possibilidade e a necessidade que a igreja precisa ter desse conhecimento. É verdade. É uma história por trás da história. Qual que é a maior dificuldade da igreja? É entender que a Bíblia não foi escrita debaixo da nossa cultura. Ela foi escrita debaixo de uma cultura que a gente conhece muito pouco. E uma das formas mais eficazes de entender a Bíblia é entender como a cultura do povo hebreu funcionava. Aí a gente entende, porque senão a gente vai continuar pregando que o galo cantou até hoje. E é muito comum falar sobre esses aspectos, né? Muito comum. Interessantíssimo. A irmã Madalena, a senhora agora tem uma pergunta? Eu tenho uma E pergunta. eu acho que vai ser a pergunta da noite. A pergunta da noite. Eu acho que vai ser. Eu tô sentindo aqui que vai ser, sabe? E a gente espera que os nossos seguidores aí, em nome de Jesus, estejam aprendendo com o nosso pastor Cleiton. Porque eu tô aprendendo muito, viu, gente? Vou ser sincera, eu tô aqui admirada, tô aqui flutuando, conhecendo, né? É por isso que a palavra fala, conhecereis.
e prosseguireis em conhecer, porque quanto mais a gente conhece, mais a gente tem desejo de conhecer, mais a gente quer conhecer o nosso Senhor, o nosso Criador, e Jesus, ele tá... Posso explorar isso aí? Pode, fica à porque eu vontade. fico aguçado. Ele fica aguçado, amados. É porque Vamos lá. esse texto que ela retrata de Oséias 6,3, conhecer e prosseguir em conhecê-lo, na tradução do hebraico, o primeiro conhecer é a paz. Tudo bem? O segundo conhecer já é um conhecer com profundidade, intimidade, cumplicidade. Ui. Então, quando o texto diz conhecer e prosseguir em conhecê-lo, quer dizer, você o conheceu, se aprofunde em saber mais sobre ele. É a vivência diária. É a vivência diária. Ele está sempre disposto a se revelar a nós. Exatamente. Então, quanto mais você é igual um poço, quanto mais você cava, mais água vai sair. Procede. Bom, então vamos lá. Para a nossa quinta pergunta, Pastor Cleiton. Tem uma passagem do Apocalipse que vai nos dizer que João, né, viu ali o livro da vida. Ele chorou muito, até conta a história, com certeza nossos seguidores. Está lá no em Apocalipse 5, com certeza, se vocês ainda não leu essa passagem, vai lá no Apocalipse, lê, é maravilhoso. Fala que João, ele chorava por conta daquele livro, nós vamos falar do livro. E ele chorava muito porque ninguém era digno de abrir aquele livro. E a minha pergunta é para o senhor, por quê? A gente sabe que Jesus é digno, Jesus é poder, enfim, né? Jesus, ele tem a chave de tudo, tem a chave da morte, da vida. Já vou dar uma... Mas me diz aqui, por que somente Jesus, sendo que lá no céu tem seres, não é verdade? Tem seres adoradores, tem seres fortes, tem anjos, tem arcanjos. Por que somente Jesus, ele podia e pode abrir este livro, pastor? Isso também está envolvido na cultura deles. E agora a gente vai por etapas, porque talvez essa seja uma das respostas mais... muito da cultura deles. Talvez seja uma das respostas que vai ter mais de uma resposta dentro dela. Primeiro a gente precisa ir lá atrás para entender como que funciona o casamento hebreu para a gente chegar nisso aí. Tem nada a ver, né? Opa, vamos lá! O que acontece? Quando o filho nasce, os 12 primeiros anos da criação é responsabilidade da mãe. Quando o filho completa 12 anos, que é a maioridade, ele passa aos cuidados do pai. Porque agora o pai vai começar a ensinar para ele como ganhar dinheiro para pagar o dote pela sua esposa. Olha, 12 anos? Já começava o procedimento, Já começava para com a estruturação de uma nova família. Exatamente. Essa responsabilidade o pai assume. Agora o pai vai ensinar ele a gerar dinheiro para pagar o dote da esposa dele. Lembra da dracma perdida? Sim. Era um dote. Por isso ela procura desesperadamente, porque se ela não soubesse administrar o preço que foi pago pelo dote, ela era vista pelo noivo e pela família do noivo como alguém que não sabia administrar as coisas de seu marido. E isso para dentro de uma cultura israelita, para uma mulher, é muito complexo. Muito forte. Né? Então o que acontece? Agora esse jovenzinho está aprendendo como ganhar dinheiro para pagar o dote pela esposa. O pai normalmente ia lá e fazia o pedido, aí pega a visão. Normalmente, até os 12 anos, a primeira educação é com a mãe. Assim como a nossa primeira educação religiosa é com a igreja, até que ganhamos experiência o suficiente para começar a viver uma intimidade com Deus. Sim. Aí o pai assume. Que interessante. Né? Aí o pai vai lá, faz o pedido de casamento, correto? Os pais, eles tomam vinho juntos. E esse convite de casamento aceito é feito um contrato. Esse contrato... Perdão, eu preciso voltar atrás aqui. Quando completa 12 anos, é feita uma festividade de passagem da juventude para a fase adulta. Bar mitzvah. Bar mitzvah. Bar mitzvah. Isso, bar mitzvah. Essa passagem chama-se bar mitzvah, que é a passagem da
juventude para a fase adulta. Inclusive, são praticadas até hoje, né? Sim. Por que Jairo sofreu tanto? Porque a filha dele ia completar 12 anos e ela participaria do Bar Mitzvah. Olha, gente. A filha de Jairo. Então Jairo não estava perdendo sua filha, ele estava perdendo a fase adulta dela. E é uma também. apresentação para dentro da sociedade, né? Exatamente, é incluir ela no rol dos adultos agora. Nossa. Entende? E aí é feito um contrato com esse pedido de casamento. Esse contrato eles tomam vinho. Esse contrato chama-se contrato de Ketubá. E esse contrato é feito e assinado pelos noivos, prezando todos os direitos, deveres, correto? Sim. O noivo sela esse contrato com 7 selos Meu Deus, que interessante. Esse contrato de casamento. entre as duas famílias. Exatamente. Os dois. O noivo sela esse contrato com 7 selos. Quando ele sela, ele sai, porque ele tem um período de 0 a 6 meses para construir a rupá. A rupá é a casa. E quem paga pela casa e pelo casamento é o pai. Então ele vai e o pai vai financiando e ele vai construindo. Correto? E o contrato fica feito. Só o noivo pode abrir esse contrato. Olha, Leandro, quer dizer então que o contrato. Sim. Gente, eu estou me segurando na linha pentecostal aqui. Tá, glória, Meu glória. Deus! Presta atenção. Ouvintes, seguidores, olha como é profundo e é importante para a gente. Nós temos a possibilidade de crescimento através do conceito das análises das Escrituras. A importância da teologia. Olha, eles fazem um contrato, esse Exato. contrato é formado, estabelecido. Ketubá. E ali nesse contrato são colocados também os 7 selos. O noivo sela esse contrato com 7 selos. O noivo, a noiva Exato. e o pai que contribui para que haja o estabelecimento dessa união. Perfeito. E somente o noivo é capaz de quebrar, de abrir. Só o noivo Só pode o noivo, olha, só o noivo. Então não adianta ter anciãos. Não, ele vai construir e o contrato fica. Só ele pode abrir quando volta. Porque quando ele volta, ele já volta para buscar a noiva. Olha, Meu Deus irmão, vai sair uma do língua céu. estranha aqui hoje, eu tô sentindo. Vai sair uma língua estranha. Tô com medo até do YouTube cortar, mas não, gente, olha como é rico isso. Muito, muito profundo. Você consegue entender que o noivo é o único capaz de quebrar os selos para ter um encontro com a noiva e eles irem morar na casa que o pai preparou. Exato. Meu Deus! E aí que pega o isso? mistério. Ele paga o dote. O noivo paga o O dote. noivo paga o dote. Como que Jesus O pagou? preço que já foi pago na cruz por nós. Meu Deus, irmão, se você não sentir a presença, eu não sei, eu estou aqui, nós estamos reunidos aqui, Sim. nós como, âncoras aqui, o nosso entrevistado, inclusive aqui o pessoal da técnica, irmãos, é profundo o nível da presença espiritual que a gente está aproveitando aqui. Eu tenho certeza que na sua casa, no seio da sua família, no momento do seu estudo, isso não vai ser diferente. Meu Deus. Não vai ser Profundo. Mas conclua, pastor, conclua. O dote é uma garantia de que o noivo vai voltar. Por quê? Meu Deus. Em algum tempo atrás, acontecia dele pedir em casamento e nunca mais voltar. Chega lá, acha outra pessoa que o agradava. Então o dote é uma garantia de que ele vai voltar. O sacrifício vicário. Exatamente. O dote era uma garantia. E ela tinha que preservar esse dote, cuidar disso muito bem guardado, porque quando ele voltasse tinha que estar do mesmo jeito. Meu Deus. A noiva tinha que cuidar do valor daquele sacrifício, daquele De dote. valores que a gente recebe Olha- e não abrir e nem negociar esses valores. Veja como é crescente. Olha como se agiganta toda essa conversa. A gente está falando da noiva, Sim. a gente está falando do noivo, a gente está falando do cuidado do dote, do valor do dote e a responsabilidade da noiva em preservar o sacrifício do noivo. Sem contar que o noivo veio buscar E uma ele- noiva imaculada. Irmãos, E isso é forte. Ele vai vir buscar uma noiva que guardou valores. olha aí. Então não adianta só ser noiva. Não. Tem que Se não, guardar se não guardar valores, Não é noiva. não é noiva. Meu Deus. Pensa bem, gente. Olha o nível da profundidade de aprendizado que nós estamos absorvendo aqui hoje.
Continua. Aí o noivo paga o dote e vai. Esse relacionamento à distância, ele é intermediado pelo amigo do noivo. O amigo do noivo torna-se um interlocutor. Ele pega do noivo e traz para a noiva, ele pega da noiva e leva para o noivo, ele pega do noivo, o noivo fala, diga para ela que eu não gosto disso, que eu não gosto daquilo, que eu quero desse jeito. Aí ele trazia... Pega a visão aí, irmão, pega a visão. Meu Deus, não vai dar para segurar aqui hoje, não vai dar. Irmão, deixa o pastor Cleiton me explicar. O amigo do noivo, ele pega do noivo, Exato. leva para a noiva. Exato. Então, irmãos, o amigo do noivo, o Espírito Santo, pega, os dons são colocados dentro da noiva, e a noiva tem responsabilidade de fazer o uso aplicável para a valorização do aspecto daquilo que o noivo ofereceu para ela. Exatamente. E a noiva, por sua vez, quando o gente do noivo tem esse mesmo amigo, o Espírito Santo, para levar as suas dores, as suas angústias. Meu Deus do Suas céu! necessidades, aí o interlocutor leva, o noivo toma consciência do que ela precisa e encaminha. Encaminha. Gente, Aí Mateus 25, poucas pessoas já observaram isso. Mateus 25, lá no finalzinho diz assim, eis o noivo, sai-lhe ao encontro. Ninguém nunca se perguntou quem é esse que fala isso? É é o verdade. amigo. O amigo do noivo, preparando a noiva para o encontro das bodas. O noivo vem aí. Gente. Posso explorar um pouco mais esse contexto? Aproveita, nossa, meu A Deus. parábola das 10 virgens, Sim, que sim. muita gente entende que é a noiva. Qual era a função das 10 damas? Iluminar o caminho do noivo num cortejo até a casa da noiva. Então essa era a função delas. Cuidar da noiva, no momento que o noivo estiver vindo, conduzir o noivo num cortejo iluminado até a casa da noiva. E aí, a gente precisa pegar isso aqui para ressaltar. As 5 que não levaram azeite sobrando, Meu Deus. que foram as que falharam, que ficaram de fora, a Bíblia no Salmo 119, versículo de 105 diz que lâmpada Para os meus pés. é a tua palavra e luz. Para os meus caminhos. Então as 5 imprudentes que não levaram azeite e não iluminaram o caminho do noivo falharam na palavra. Meu Deus. Olha a profundidade, irmãos. A gente não está só aprendendo um contexto que justifica toda a ação salvífica de Jesus. A gente está aprendendo sobre a responsabilização que esse ato tem não só para conosco, mas de nós para com todos. Verdade. A noiva, ela, como ali falado pelo pastor Cleiton, ela é encaminhada pelo caminho que nós, como parte, tem que levar até a ele, até a ela. Então, ou seja, nós temos a obrigação de sermos luz. Meu Deus. Temos a obrigação de sermos meio de alcance da noiva para com o noivo. E a gente só é luz na palavra. Meu Deus, gente, foi rico demais isso. Meu Deus, Deus é maravilhoso, Deus é Ficou rico lindo. demais. Quanto aprendizado, quanta riqueza nós podemos trazer hoje aqui para esse podcast. Ó, amados, infelizmente nosso tempo acabou, mas vai ter segunda parte. Amém, pastor Cleiton? Eu posso finalizar 1 minuto? 1 minutinho? Porque senão vai ficar incompleta essa resposta. Sim, é só para avisar para os Tá. ouvintes que tá acabando. Segura aí, gente! Assim. Só pra gente finalizar. O noivo vai, correto? Tá construindo a rupá, que é a casa, enquanto a noiva aguarda. Quando a casa está pronta, essa é a única diferença, que quando Cristo foi, ele diz que prepararia a morada. Só que no nosso caso a morada já está pronta. Meu Deus. A morada já está pronta.
Aí ele diz, se fosse assim eu teria vos dito que vou construir. Se ele não disse que vai construir é porque ela já está pronta. Meu Deus. Correto? Aí o que acontece? Agora o noivo está de volta. O amigo do noivo faz o anúncio. Eis o noivo, sai-lhe ao encontro. Correto? Sim. Por que só o noivo pode abrir? Porque foi ele que fez o contrato. Foi ele que pagou o dote. Foi ele que pagou o preço. Exato. Quando o dote é pago, ele está dizendo, vou voltar para buscar aquilo que eu comprei. Correto? Sim. Por que o texto bíblico diz que somente Deus sabe o dia da volta e nem Jesus sabe? Porque é o Pai que custeia a casa e a festividade das bodas. Meu Deus. Então é o dia que o Pai quer. É interessante só falar isso para nós terminarmos aqui, finalizarmos, que o controle de todas as questões Está envolvido na cultura. na cultura. Exato. E a cultura é como se nós pudéssemos entender que não é só um abrir de olhos, mas é um preparar, é uma alicerçar, é uma base necessária para a compreensão da Bíblia como um todo. Exatamente. Gente, preste atenção nisso. E o pai deixa claro isso. O texto fala, somente o pai sabe o dia e nem o filho sabe. Por quê? É o pai que custeia pela festa. Então é o dia que o pai está preparado para a organização dessa festa. Até o dia que o pai manda o filho buscar água. Exatamente. Eita, Meu glória. Deus. Então, concluindo, a gente precisa de entender A cultura. a cultura para entender A a Bíblia em si, né? Maravilha. Maravilhoso, Maravilha. pastor Meu Cleito. Deus. Não temos palavras para poder dar como felizes em estarmos aqui hoje, né, irmã? Muito, meu Eu também Deus, não tenho palavra, eu acho que é muito marcante isso Maravilhoso, na nossa vida. maravilhoso. Quando a gente entende a palavra como ela é, dessa forma, e a gente lê o texto, dá uma dimensão de entendimento muito mais ampla na nossa mente. Tá vendo a importância de ter a teologia, sim, nas igrejas? Queria estar agradecendo nossos telespectadores, muito obrigado por assistir nossos vídeos, por fazer parte desse podcast conosco, né? Pastor Cleiton Santos, a gente tem um curso teológico chamado Semearte, né? Que funciona toda terça-feira de 8 às 9h30, onde a gente ensina tudo isso que a gente está falando aqui. Maravilha. Correto? Inclusive, vai ter, né, pastor? Nós vamos colocar, você que está nos ouvindo aí, nossos amigos internautas, seguidores, já está o arroba aí dos contatos com o pastor Cleiton, né? E também sobre a escola teológica, onde ele Tá de baixo aí, ó. Tá aí. Acompanha aí. Isso, temos também o contato também da igreja. E assim, fique à vontade, sinta-se proveitoso em desfrutar do nível de conhecimento que nós estamos aproveitando aqui nesse momento. É muito rico, vai ser muito gratificante. E sem contar, fala pra eles aí, pastor. Vai ter a segunda parte, viu? Ah, prepare-se. Vai ter a segunda parte. E vai ser só bomba. Só bênção. Respondendo a pergunta, por que Jesus era o único digno de abrir os selos? Porque ele é o noivo da igreja. Aleluia! Glória a Deus! Bendito é o nome do Senhor. Amigos, Amém. amém. Vamos ter uma nova oportunidade com o pastor Cleiton. Parte 2. Parte 2. E da mesma forma vai ser muito gratificante. Nós queremos agradecer a todos os senhores, todos os seguidores, todos os amigos. Continue nos seguindo, continue colocando seu joinha, né? Se inscreva no nosso canal, né? Possa mandar mensagem, estamos aqui para poder ouvi-los, tá? Que Deus possa abençoar a vida de cada um dos senhores aí. Amém. Tenha uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia, ó. Boa noite. Saudação de paz, abraço a todos. Obrigado, gente. Tchau.